2 Coríntios, capítulo 1. 2 Coríntios, capítulo 1. Vou ler do 3. 2 Coríntios 1, 3. Amém? Diz assim, a versão que eu tenho. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Pois como as aflições de Cristo transbordam para conosco, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Se somos consolados, é para a vossa consolação, a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. A nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia. Fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de tal modo que até a vida desesperamos. De fato, já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e em quem esperamos ainda nos livrará de tão grande morte, ajudando-nos também vós com orações por nós, para que por muitas pessoas sejam dadas graças a nosso respeito, pelo dom que nos foi concedido por meio de muitos. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, mais uma vez eu sou grato, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor tem concedido. Estamos reunidos aqui nessa manhã, manhã de ceia, e em memória de Ti. E cada mente, coração aqui presente, cada mente, coração que esteja nos acompanhando através da internet, esteja grato, esteja confiante, esteja rendido aos Teus pés, sabendo que é do Senhor que vem nosso socorro, é aquele que nos dá força e ânimo todos os dias. Nos ajude na compreensão, no entendimento da Tua palavra, não somente nesse momento, mas em todo o culto, para que possamos sair daqui homens e mulheres regenerados e transformados pelo Teu poder. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, início aqui do capítulo 1 de 2 Coríntios, Paulo ele traz uma informação de uma perseguição que eles passaram na Ásia, e foi algo assim extremamente doloroso e danoso para eles, de uma perseguição ferrenha, de que ele relata que, ele próprio fala que até a vida desesperançou, ou em outras versões ele fala que de fato perdeu as esperanças na sua própria vida, de tamanha perseguição que eles tinham passado. Essa perseguição, e é o relato dela, ela está em Atos capítulo 19, e ela está ali, a partir do verso, Atos 19, do verso 23, é onde ele dá detalhes do que se tratava essa perseguição. Essa perseguição, ela se tratava porque eles tinham trazido o Evangelho, e o Evangelho, quando chega em determinados locais ou lugares e a determinados corações, ele transforma e causa mesmo algo naquele local. E não foi diferente aqui. Aqui havia um povo que eles trabalhavam fazendo imagens, esculturas, fazendo réplicas do templo. E aquilo era lucrativo, dava muito dinheiro, porque mexia com fé, e as pessoas, havia uma idolatria enorme à deusa Diana naquela região.
E aquilo trazia muito lucro, né, para quem era adepto e adorador da Diana. Então, aquilo, para aquelas pessoas que viviam daquele trabalho, os ourives, né, que faziam esculturas, faziam imagens, eles ganhavam muito dinheiro. Só que quando Paulo começa a trazer a mensagem do Evangelho, a pregar a palavra de Deus naquela região, vidas começaram a ser transformadas, alcançadas, pessoas começaram a mudar, entende? Porque o Evangelho chegou. E o Evangelho é o poder de Deus. É aquilo que transforma, de fato, em nossos corações e nossas mentes. E aquilo incomodou, lógico, está mexendo no dinheiro, no lucro de pessoas que não são cristãs. Viviam daquilo, aquilo estava sendo rentável, eles ganhavam muito dinheiro com aquilo. Então, o líder, aquele mais conhecido, ele levanta umas questões sobre o caminho, sobre essa nova mensagem que estava chegando, e aquilo estava tirando deles. Pessoas estão deixando de comprar nossas imagens, nós estamos deixando de lucrar, nós estamos deixando de ter rentabilidade, mexendo no nosso bolso. Então, ele levanta uma questão que aquilo traz certa euforia entre as pessoas, principalmente dos adoradores e adeptos à deusa Diana. Está mexendo com a nossa fé, aquilo que nós cremos, e aquilo começa uma perseguição ferrenha, uma perseguição que próprio Paulo, isso lógico que Lucas que escreve, mas o próprio Paulo, ele fala assim, não vai ter jeito para nós. De fato, dessa vez, nós iremos morrer. Nós não iremos suportar tamanha perseguição. E aí a gente vê Paulo, né, falar essas palavras, a gente fala, poxa vida, fazendo uma comparação às nossas vidas, ao jeito que nós vivemos, nosso evangelho, nossa vida que a gente vive aqui hoje. Que tipo de perseguições que nós temos? De lutas que nós passamos? Quais são? Quando nós colocamos no detalhe das nossas vidas as perseguições e lutas, dificuldades que nós passamos, irmãos, não sai nem no chinelo. Hoje nós somos um povo livre para adorar, para buscar a presença do Senhor, para cultuá-lo onde quisermos, expressar a nossa alegria, a nossa gratidão ao Senhor. Temos liberdade de falar de Cristo onde quisermos. Recurso, transporte. O que nos impede hoje de glorificar o nome do Senhor? Nessa manhã de estarmos aqui para adorá-lo, o que nos impede? Qual o impedimento que nós tivemos para chegar aqui hoje? Que luta nós tivemos para chegar aqui hoje? Qual foi? Se nós colocarmos o detalhe diante de Deus, as nossas dificuldades detalhadas, e Ele olhar para a nossa lista, o que Ele vai falar? Talvez é uma conjectura. É sério isso? É sério isso, Alisson? Que você está me apresentando, essas desculpas que você está me apresentando. É sério? É verdadeiro, é verídico isso aí que você está me apresentando? Essa vidinha que você está levando diante de mim, medíocre, sem compromisso, sem se dedicar, vivendo a maior parte do seu tempo para você mesmo. É sério isso? Você tem certeza, tipo aquela pergunta que o Senhor fez ao profeta Jonas? É razoável, Jonas? É razoável, Jonas? De Jonas, né? É razoável. E eu falar assim, Senhor, olha aqui minha lista aqui. Então, quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, irmãos, perseguidíssimo, viveu uma vida difícil na presença do Senhor. Mas tinha um propósito nessa perseguição. Tudo que nos acontece tem um propósito, tem algo para nos ensinar, para nos mostrar, sempre é nesse sentido. Nada é um acaso. É fato que nós, muitas vezes, nos embrenhamos com as coisas dessas vidas, é verdade. Mas tudo que passamos e enfrentamos tem um propósito em nossas vidas. E ele fala aqui no versículo 9, de fato, já em nós mesmos tínhamos a sentença da morte, mas para que não confiássemos em nós
mas em Deus. A nossa maior missão, meus irmãos, é sempre estar confiando no Senhor. Não colocarmos a nossa força, o nosso entendimento, a nossa compreensão em nós mesmos, porque vamos cair, somos fracos. Somos fracos. Não temos força, entendimento, sabedoria em nenhum de nós, somos fracos. Todos nós somos fracos, debilitados. Somos carentes, dependentes do Senhor. E quando nós andamos nas Escrituras, Salmo 37:5, entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Jeremias 17:7, bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Isaías 26:4, confie para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Salmo 125:1, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, firme para sempre. João 14:1, não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Palavra de Jesus. O nosso papel, meus irmãos, diante das lutas e perseguições, não é fraquejar, voltar para trás, desanimar. Não, procure ajuda. Converse com os pastores, com irmãos de confiança. Busque em Deus, caia de joelho. Mas não desanime nem fraqueje, não. Fique firme. Porque o Senhor é a nossa confiança, é a nossa força. Paulo falou aqui, para que confiássemos em Deus, botar a confiança e a esperança nele. Somente nele. Diante de lutas e dificuldades, é nessa hora que, de fato, a gente mostra que somos servos de Deus e de um Deus vivo. Amém? Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus.